Estamos de volta agora para te apresentar Ana Sol. Você usa protetor solar? Faz aqueles cuidados com a pele? Não começou ainda? Começa, menina. Tem que cuidar da pele. A gente mora numa área aqui, olha, que tem sol quase todos os dias, graças a Deus, mas requer de nós, principalmente mulheres, e assim com a pele mais clara, ainda mais temos que cuidar ainda mais. Use Ana Sol. Tem vários produtos, tem protetor solar com cor, tem hidratante. Os produtos Ana Sol são diferenciados. Por quê? Primeiro, é da terra. É aqui, gente, da nossa terra, nossa gente. E eles têm uma fórmula muito específica, muito elaborada para nós. A tecnologia envolvida no desenvolvimento desses produtos é para a mulher brasileira, para a nossa pele. Então faz toda a diferença na hora de você usar, na textura, na absorção e nos resultados adquiridos após o uso constante. Não adianta usar só hoje e amanhã não usar mais. Constantemente tem que usar, principalmente protetor solar. A Ana Sol, que tem experiência de 30 anos no mercado da beleza e é especialista em pele saudável. E com todos os cuidados e precauções que os grandes laboratórios têm na elaboração de produtos. Tem textura leve, fragrância suave e ótima espalhabilidade. Aqui de Balneário Camboriú, Ana Sol, vendida nas melhores farmácias, nas lojas de cosméticos. Então, sucesso absoluto, Ana Sol. Use, é muito bom. E agora a gente vai falar com ela, que pode até reforçar isso que eu falei, do cuidado da pele, tá? A doutora Tanise, ginecologista, para falar sobre pré-menopausa e menopausa e reposição hormonal. Existem muitos tabus referentes a esse assunto, principalmente a reposição hormonal, e associar a reposição com câncer, né, doutora Tanise? Bom dia, bem-vinda, prazer te receber. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre esse assunto tão importante, né? Pois é, eu falei aqui da reposição hormonal, já estou indo para o fim, né? A reposição hormonal é lá no fim. Mas que na verdade deveria ser o início. Né? Ah, é? Hoje, se a gente for pensar, a expectativa de vida das mulheres está em torno de 79 anos. Tá. Então a gente teve um aumento de expectativa de vida. A idade média de entrada na menopausa das mulheres é 51 anos. Então se você vive até mais ou menos os 79, quase metade da sua vida você vai viver na menopausa. E aí o que eu sempre coloco para as pacientes é como você quer viver isso, né? Porque é algo que a gente não se depara, espera começar os sintomas, espera já estar numa fase em que tua qualidade de vida não está boa, para ir procurar ajuda e às vezes vem aí esse tabu de que repor hormônio é sinônimo de câncer ou algo ruim. Isso, né? E não é. Hoje a gente tem formas seguras de reposição. Vai depender muito da paciente, né? Das especificidades de cada histórico, se tem alguma doença, né? Alguma contraindicação, alguma forma de administração. Porque hoje a gente pode fazer oral, a gente pode fazer transdérmico na pele, mas sim tem formas seguras da gente fazer e melhorar isso. Tá, agora você falou que... Deixa eu ver se eu entendi aqui. Os sintomas começam ali pelos 50, 51 anos. Podem começar até 10 anos antes da mulher entrar na menopausa. Então, hoje, a idade de entrada na menopausa das mulheres brasileiras é entre 40 e 55 anos. Tá, e que sintomas são esses? São vários. Né? Vamos lá, vamos ver se a gente... Vamos fazer o checklist ali. Vamos ver se a gente... Vai, fala. Então, o principal deles, né, são os calorões, os fogachos. Aquela, né? check. Mas a gente tem outros. Então, entre eles, perda de libido, né, que seria o desejo sexual, ressecamento vaginal, alteração na pele... A pele fica mais seca, fica mais flácida. Porque perde colágeno. E daí, com isso, também tem a questão do estrogênio, né? Que é o principal hormônio que a gente tem um déficit ali na menopausa. A gente pode ter perda de cabelo, a gente pode ter alteração cardiovascular. Olha! Alterações de humor são muito frequentes, então, entre elas, principalmente, depressão e ansiedade. Variações de humor? Variações de humor, e também diagnósticos de depressão e ansiedade, né? Que isso melhora se a gente repor hormônio e fizer um acompanhamento, justamente pela queda do estrogênio, né? Ah, entendi. Tá, então a partir dos 40, esses sintomas podem começar. Surgir. Dá o ar da graça. Exatamente. Tá, agora o que me chamou a atenção é o seguinte, mais uma hora passa isso, né? Porque você falou até 79 anos, sei lá,
É porque você vai conviver com essa queda hormonal até o fim da sua vida. Ah. Uma vez que eles entram, que eles decaem, não tem mais como eles voltarem aos níveis que era quando você tinha 20, 30 anos. Tá, mas não estabiliza? Estabiliza e Ah, repondo não me hormônios, a gente assusta, consegue doutora. uma melhora. Não, a gente consegue uma melhora disso. E com estabilização, sim, a gente vai ter uma melhor qualidade Mas de vida. quem não faz a reposição hormonal, né? Quem não tem coragem, Uhum. tem medo mesmo, por conta dessas informações, né? Tipo, Uhum. ai, não, tenho medo de desenvolver câncer e acredita nisso. Uhum. Tem algum momento que o organismo estabiliza com aquele número de hormônios ou não? Sim, vai estabilizar e vai ficar na quantidade mínima daí, né? Mínima, que não dá uma qualidade de vida Não. legal. Não, Principalmente, né, a mulher, né, que... sim. ah, Inclusive para questões assim de perda de massa óssea, perda de massa muscular mesmo, que a gente precisa, né, para atividades diárias ali, para e geralmente ela ganha, a mulher ganha peso também, tem né? um aumento de gordura, principalmente na região abdominal, né? Por conta da queda dos hormônios. Isso. E pela dificuldade daí de perda de peso também, né? Porque aí acumula gordura e perde massa magra. Tá, e aí o que a reposição hormonal faz? Como é que é? O que repõe? Que tipo de hormônio repõe? Hoje a E gente- quais as maneiras, os métodos? Então, hoje a gente teria a reposição dos dois principais hormônios da mulher, que seria a progesterona e estrogênio. Nem todas as mulheres vão precisar dos dois. Então, varia muito cada caso. Algumas mulheres vão precisar só de um, às vezes doses maiores de um ou de outro. Como a gente repõe isso? Né? A gente pode fazer isso repondo via transdérmica, então você manda manipular e você passa o produto. A gente pode repor via oral. A gente pode fazer isso via tópica, que a gente fala, então desde vaginal, né, ou passado. Então, tem vias que a gente pode usufruir com segurança hoje que... E, doutora, quando chega uma paciente sua falando isso, não, doutora, eu não quero porque eu tenho medo de desenvolver câncer, qual é o seu argumento? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender de onde vem esse medo da paciente e qual é o medo dela, né? Algumas têm medo principalmente por causa do câncer. Então, é mostrar realmente para essa paciente que os benefícios que ela vão ter supera muito a porcentagem de pacientes que vão desenvolver, que talvez irão desenvolver câncer. Então, eu ia te alguns. perguntar isso. Existe a possibilidade É de... menos do que 1 em 1000 mulheres que desenvolvem um câncer de mama. Mas aí essa mulher já tem uma predisposição? Sim, ela já tem uma predisposição. O hormônio por si só, ele não vai causar um câncer se a paciente já não tiver outras coisas associadas. Então, se você for pensar hoje, qual é um dos principais fatores de risco para câncer de mama? Obesidade. Então, você não se exercitar vai fazer com que você tenha um risco muito maior de ter um câncer do que você fazer uma reposição hormonal. Gente, eu estou impressionada com essa informação. Então, a obesidade, ela É muito pior. é para um muito câncer. pior, muito chocada. Daí você falou dos sintomas da pré-menopausa. Tá. E aí, quando que a mulher deixa de... Pula de fase, da pré-menopausa para a menopausa? Menopausa é uma data. Né? Então, menopausa é quando a gente tem 1 ano sem a mulher menstruar. Depois Mas disso, tem mulher que fica 1 ano sem menstruar e depois volta, né? mas aí tem que ser investigado, porque não é normal. Não é normal? Não, se você já está há 1 ano sem sangrar, sem menstruar e você sangra, isso é um sangramento pós-menopausa e precisa ser investigado. Tá, não é não é a menstruação que voltou. Não é a menstruação que voltou. 1 ano sem menstruar, você tem um diagnóstico de menopausa. O que acontece? Atrofia o útero? Atrofia, tem um afinamento ali da camada, e aí, na verdade, o que é? Uma falência ovariana, né? Então, teus ovários ali, eles não produzem mais os hormônios Quem em não quantidade tem- suficiente. Tá, e aí? Quem não tem mais o útero? Quem não tem mais o Tem os útero... ovários, mas não tem o útero. Isso, mas aí, é aí que tá. Porque aí você vai ter o sintoma como? Você não vai saber que entrou na menopausa pela falta de sangramento. Isso. Você vai saber pelos outros sintomas. Que talvez a Alteração mulher de humor. não tirou o útero, precisou lá tirar o útero por alguma Isso. razão. E aí não sabe. Ai, não menstruo mais. Por isso a importância de estar atenta a todos esses outros sintomas, né? Que a gente tem ali da menopausa. É uma lista gigantesca. Iago, posso comentar o que você comentou da tua esposa? Ela não vai ficar brava contigo? Aqui no intervalo a gente estava conversando, né? Falando dos sintomas e tal. E a esposa do Iago tem 20 e poucos anos e ele disse que ela já está na menopausa. Daí nós ficamos assim, né, doutora? Como assim já está na menopausa? Pelos sintomas. Quais são os outros sintomas? Irritabilidade. Ansiedade. Variação do humor. É que isso já é meio inerente à mulher, doutora. As variações hormonais, né? Que a gente tem bastante, mas que piora muito na entrada da menopausa. E quando você fala de variação de humor, é no mesmo dia, ou de um dia para o outro, de um mês para o outro, de uma semana para outra, ou num dia ela pode estar feliz e triste ao mesmo tempo?
Isso depende, né? Mas pensando assim, ó, numa paciente que está entrando na menopausa, geralmente ela tem um sintoma que ele é mais constante. Que aí seria uma irritabilidade constante, uma ansiedade constante, sintomas mais depressivos, um humor mais deprimido, coisa que ela não tinha antes e que ela sente que é algo novo na vida dela. E é importante isso para o marido, né? Para o companheiro, para Com os certeza. filhos Entenderem, né? entenderem isso, né? Tipo, ai, a mãe mudou. Não é Sim, normal. porque algo está mudando Isso. nela, né, doutora? E não precisa viver com esses sintomas. Menopausa não precisa ser um sinônimo de uma etapa da vida infeliz, de sofrimento, né? E a reposição realmente acaba com os calorões? Acaba. É? Claro que é associado a outras coisas, né? A reposição Quais? por si só, ela não é a salvadora do mundo. A gente sempre tem que estar em conjunto com um acompanhamento nutricional, então uma boa dieta, uma boa alimentação, o sono, tem que ter um bom sono, atividade física. Aliás, falando em sono, muitas mulheres reclamam que perdem o sono. Insônia, sim. Justamente pelo déficit ali de progesterona e de estrogênio fica com dificuldade mesmo. É um dos sintomas, inclusive. Sempre quando tem uma entrevista assim, gente, que vem uma médica, né? Eu dou uma pesquisada aí, né? Pra entender um pouco do que a gente vai falar. E aí eu li relatos de mulheres que elas até dormem, mas acordam tipo assim, 3 da manhã. Perdem o sono. E elas falam, gente, perdi o sono. É normal isso? É isso mesmo? É comum. Normal eu diria que não é. Isso, né? Mas boa, assim, é comum. É comum. Mas a maioria das mulheres que relata isso, elas, junto com isso, vem o sintoma do calor. Porque elas acordam à noite por causa do fogacho. Então, do calorão. Então, isso atrapalha. Os sintomas vasomotores, né? Que a gente coloca nesse grupo, eles atrapalham muito a qualidade de vida da mulher. Porque Tá, não vem então- do nada, né? Você tá ali fazendo suas atividades e aí começa a suar um calor, aquele desconforto. Do nada. Do nada. Do nada. Isso Ai, melhora gente. com reposição hormonal. Então, eu ia falar isso. A reposição hormonal é o efeito imediato, assim. Não imediato. Ah. Varia de paciente para paciente, mas não vai ser tomando comprimido hoje que amanhã você já vai sentir melhor. Não é igual uma né? dor, assim, que você toma daqui Não. 15 minutos, está Não. plena. Não. Leva aí um tempo até a gente conseguir também adaptar a dose de hormônio àquela paciente, né? Ah, e por quanto tempo repõe-se esse hormônio? Isso é muito individual. Não tem uma data específica que a gente tenha que parar a reposição. O que a gente tem hoje é uma data para começo. Então, por isso a importância das mulheres estarem atentas aos sintomas iniciais. Porque a gente pode repor hormônio no período que a gente fala janela de oportunidade. Então, até 10 anos da entrada na menopausa dessa mulher. Depois disso, a gente teria que avaliar muito bem por causa dos riscos, né? E aí, como também tem uma diminuição desses sintomas, assim, então a gente pesa muito risco-benefício. Então, se você entrou na menopausa com 45, você teria até os 55 para começar essa reposição e acompanhamento. Até quando ir? Isso vai ser individualizado com o teu médico. Tem essa janela ainda. Tem, janela de oportunidade. Tá, então se alguma mulher nesse momento nos acompanha, tá ali fazendo o almoço, tal, poxa, eu acho que eu entrei na menopausa já tem 4 anos, ainda tem aí 6 anos. Tem ainda 6 anos. Para começar a reposição. Começa já, mulher, vai, procura um médico, procura para aliviar, porque deve ser bem complicado, né? Sim. Reposição hormonal é sinônimo de qualidade de vida, né? Eu acho que a gente merece isso no final ali da nossa vida e nesse tempo que a gente vai passar por todas essas alterações. Tá, e além da reposição hormonal, né, a doutora falou o seguinte, que se perde muita, além dos hormônios, como um todo, perda óssea, né, o envelhecimento do organismo. Outros, tipo, ômega 3, vitamina B12, vitamina D, isso tudo também faz parte desse combo que você falou, da alimentação saudável, do exercício e tal. O médico também avalia isso e pode suplementar isso? Pode. A médica ginecologista acaba sendo a médica da mulher, né? Pois então, a é. gente acaba avaliando como um todo o organismo e vendo quais são as deficiências, quais são as necessidades da paciente naquele momento. Gente, não vai na farmácia e pede ali qualquer coisa. Tem que fazer exame, né, doutora? Com certeza. Faz todo um exame antes. De menos é ruim, de mais também. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Tá, então a partir do momento que faz os exames, ainda assim tem que fazer a dosagem. Dos hormônios, tu diz? Não necessariamente. A gente vai muito na dosagem... na reposição hormonal, a gente não vê tanto a dosagem de hormônios. A gente vê mais quando a paciente está necessitando de altas doses e não está tendo uma resposta. Mas a gente vai muito mais pelo sintoma da paciente e como está isso na vida dela, se tem tido melhora, do que propriamente por um exame, né? Sempre falo, a gente avalia o paciente, a pessoa, e não um exame, né? Então, antes,
avaliar a anamnese, exame físico e depois, se necessário, exames complementares. Ai, que legal, eu amei. Tem o contato dela aí, gente, na tela? Então coloca ali o contato da doutora Tanise, muito bom. Olha, eu aprendi assim bastante e tomara que você em casa também tenha aprendido, identificado, principalmente aí sua mãe, vó, tia, sei lá, pessoa que convive aí que você percebeu uma mudança, oriente ela a procurar um profissional, né, doutora? Com Procurar certeza. ajuda, gente. A medicina avançou tanto, vamos, Muito. né? Como dizer, deixa eu te ajudar, né? Isso aí. Né? Procure ajuda. Procure ajuda. Tá aí na tela, olha, a doutora Tanise. Então, o contato para você, se interessar, né? Se achar que é a hora, tá aí. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Amei Fabi. as explicações. Muito obrigada. Amei. Ela Um vai voltar prazer. mais vezes, tá, gente? Pra gente falar de assuntos de mulher, não só reposição hormonal e menopausa, outros assuntos também, porque, como ela disse, né, a ginecologista acaba sendo a médica da mulher, né? Obrigada, viu? Sucesso. Gente, encerrou rapidão, passou hoje o programa, né? Muito obrigada pela sua companhia, não desliga. Vem aí o TVC News e amanhã às 11h15 a gente tá de volta. Uma boa quinta-feira, se cuida, até lá, tchau, tchau.